Na minha infância, a gente tinha um costume, a gente tinha a tarefa. Um pouquinho da minha história para vocês. A gente não pode se descuidar nem um pouquinho. E ele está conosco aqui. Olha, o sol se abriu. E já é um pé de romã. O fruto dessa espera é como um mel. E vai valer a pena. É colocar canela, gente, um segredo. Fazer um making off. Hora do lanche. Aí estamos chegando. Pois é, gente, estamos aqui na chácara da família e hoje com vocês. É muito especial para mim estar aqui com vocês hoje, porque a ideia é trazer um pouquinho da minha história, da minha vida para vocês. Tudo que a gente faz aqui no canal é com muito amor, é com muito cuidado, é pensando em vocês. E hoje foi com muito carinho que eu quis revisitar o meu passado. Hoje é dia de saudosismo e estar mostrando um pouquinho da minha história para vocês. Essa aqui é a chácara de meus pais. Não é exatamente onde eu fui criada. Eu fui criada numa casa tipo sítio, perto daqui, mas meus pais já venderam, já estão morando em outro lugar. Mas eu queria vir aqui. Por quê? Porque é um ambiente bem parecido de onde eu fui criada. E eu queria trazer um pouquinho dessa experiência para vocês. A proposta aqui é realmente a gente estar crescendo junto. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês alguns aprendizados nesse ambiente da natureza. Então, aqui é um ambiente que a gente senta num banquinho de madeira, a gente senta no chão, chupa uma manga, um umbu, e é um ambiente bem leve, bem natural. E eu estava meditando como é importante no dia de hoje a gente viver essa leveza, a gente retornar para o que é natural, para a nossa criação, lembrar do nosso Criador que nos fez para viver com essa leveza, com essa tranquilidade. Então, aqui é um pouquinho da minha história, da minha vida, que eu quero compartilhar com vocês. Nesse ambiente, eu fui criada com meus pais, com minha irmã, nasci num ambiente semelhante a esse, com árvores, plantio, contemplando a natureza, e como foi importante, como é bom, poder relembrar de momentos nesse ambiente. E até nos dias de hoje, esse aprendizado, me fortalece, porque são lições que aprendemos com Deus, que guardamos para o nosso dia a dia. Uma das primeiras lições, a primeira lição, o primeiro aprendizado que eu queria compartilhar contigo, fazendo um parênteses, que eu acredito que não caberia em todos os livros o aprendizado que podemos ter com o Criador e com a natureza. Mas eu quis pincelar hoje alguns aprendizados que foram importantes para mim, e eu queria compartilhar isso com você. E o primeiro aprendizado diz respeito a pensar no cuidado de Deus. Então, os céus e a terra existiam antes da fauna e da flora. Como é extraordinário a gente pensar que Deus nos criou e foi tudo meticulosamente pensado, e o cuidado dele nos abraçou desde o momento dessa criação. Então, a terra e as águas e a atmosfera já eram criados antes da flora, das plantas, das árvores, e a fauna veio a existir depois das plantas e das árvores e das águas e dos luminares. E o ser humano, ele passa a existir depois da criação dos céus e da terra, da atmosfera, das águas, da flora e da fauna. E nisso a gente pode contemplar o cuidado de Deus, o nosso Criador, com as nossas vidas, e lembrar, guardar isso no coração, que Ele está aqui, pertinho de nós,
segurando a nossa mão, vendo cada uma das nossas necessidades e provendo. Muitas vezes nós vamos precisar vê-lo e percebê-lo na caminhada. Está com os olhos espirituais abertos, o coração sensível e os ouvidos espirituais abertos para termos essa percepção do cuidado do Criador. Então, eu queria realmente trazer esse primeiro aprendizado, o cuidado de Deus. Quando contemplamos a natureza, percebemos essa lição. O segundo aprendizado, que com muito carinho eu queria trazer e compartilhar contigo, diz respeito às pessoas que Deus coloca na nossa vida. E aí, fazendo analogia com as plantinhas, Deus coloca plantinhas na nossa vida, pessoas que a gente precisa cuidar, relacionamentos muito importantes na nossa vida. Eu acredito que falando agora com você, você consegue ver e lembrar dos relacionamentos mais importantes da sua vida, porque são as pessoas que nos momentos mais difíceis vão estar do nosso lado. São as pessoas que vão se lembrar da gente. São as pessoas que se tornaram parte da nossa vida. E como a gente precisa cuidar desses relacionamentos que são tão importantes para as nossas vidas, e cuidando no meu dia a dia de plantinhas, porque na minha infância a gente tinha o costume e a gente tinha a tarefa de cuidar, né, de leiras, de cuidar de algumas plantas que eram da nossa responsabilidade. E nós percebíamos que se ficássemos algum tempo sem molhar, sem observar as suas necessidades, sem ver alguns bichinhos que estavam cortando suas folhas, fungos, nós precisávamos perceber isso e cuidar delas. Tirar os fungos, né, colocar canela, gente, é um segredo para quem está com fungo nas plantas. Molhar, né, não molhar tanto porque também ela poderia encharcar e aí não suportar. E assim como a gente cuida dessas plantinhas, até de árvores, mas que estão ali no início da sua vida e ainda são frágeis, a gente precisa ter o maior cuidado, porque elas podem vir a murchar e não subsistir. Então, eu queria hoje, assim, com muito carinho, encorajar a cada uma das nossas vidas a cuidar dos nossos relacionamentos, porque você deve concordar comigo que eles são muito valiosos e muito importantes para nós. É hora de ligar para aquela pessoa tão importante. É hora de lembrar de dizer eu te amo. É hora de fazer um dengo, fazer um cuidado por uma pessoa. Um cuidado é dar um copo de água, levar um lanche ou até deixar um recadinho no aplicativo. Então, é uma dos aprendizados. E outro aprendizado que eu trouxe com muito carinho para as nossas vidas é sobre o tempo certo para se colher. E eu não sei se você já se viu na sua vida querendo colher frutos logo, para ontem. A gente vive numa era da velocidade, do instantâneo, né? E a natureza, ela nos ensina que nem tudo vai ser tão rápido e vai ser instantâneo. Mas para que haja um fruto saudável, é necessário que se respeite o tempo determinado. E há um tempo determinado para cada planta florescer e cada árvore frutífera dar os seus frutos. E nós precisamos saber e perceber que existe esse tempo e precisamos estar alinhados com esse tempo. E é tão interessante que o abacate,
ele demora de 3 a 5 anos, mais ou menos, para depois de plantado, dar fruto. E a tamareira é uma das árvores que demora mais para dar frutos. Alguns dizem que demora 80 anos, outros dizem que demora uns 10 anos. Mas para mim não importa nesse momento quantos anos, mas que é uma das árvores que mais demora para dar fruto. É tão interessante que a tamareira é conhecida pelo mel da tâmara, que é capaz de adocicar. No lugar do açúcar, se utiliza o mel da tâmara. E naquela região onde os hebreus moravam, se utilizava muito o mel da tâmara, inclusive com leite. Eu não sei se você sabe dessa história, dessa curiosidade. Os historiadores contam que naquela época os hebreus, eles adocicavam o leite com a tâmara. E existia aí o mel da tâmara e o leite. Por isso que se falava que a terra prometida seria um local onde mandaria leite e mel. Mas eu queria recordar que a tâmara é uma das frutas que mais se demora para colher, mas uma das frutas também mais doces. E não sei se você, como eu, já viveu ou está vivendo uma espera que parece muito longa. Acredite que talvez sua espera seja muito longa, mas o fruto dessa espera é como um mel. É bem docinho e vai valer a pena. Amém? Então, há um tempo certo para se colher. E é uma das lições desse ambiente de chácara, de sítio, de natureza. Há um tempo certo para todas as coisas e que nós possamos saber e guardar essa lição no nosso coração para ter uma vida mais leve. E outro aprendizado que a gente percebe nesse ambiente é que a gente vai se deparar com plantas muito fortes, que elas vão subsistir a um sol forte, a tempos sem água, sem chuva, a ventanias, até há alguns predadores. Elas vão conseguir subsistir porque elas são mais fortes por natureza. Mas nós vamos encontrar também nesse ambiente aquelas plantas que são mais frágeis, que a gente vai precisar cuidar com mais zelo, estar mais atento a cada detalhe, porque talvez em poucos dias ela não subsista sem água, sem cuidado contra predadores. Eu queria compartilhar um aprendizado que Papai do Céu trouxe um dia, eu cuidando de uma plantinha na varanda de casa. Porque até os dias de hoje, a natureza me segue. E lá em casa, eu tenho as plantinhas na varanda, gente. Não tenho uma chácara como essa, não, que é de meus pais. Mas eu tenho uma varanda com as plantinhas. E lá na varanda, eu percebi que a planta que eu tenho, que ela é a mais frágil, ela dá as flores mais belas. E eu queria dizer para você que se você se sente uma planta frágil, que na sua fragilidade você possa trazer um perfume tão precioso, porque a gente conhece que são extraídos perfumes de flores e às vezes são os perfumes mais preciosos e mais cheirosos extraído das flores mais frágeis e mais raras. Então, se você é uma planta frágil, não se sinta diminuída, mas guarde no seu coração que você, do jeito que Deus te criou, é preciosíssima e única. E o outro aprendizado, gente, que eu trouxe aqui com muito carinho para a gente, é desafiador a gente ouvir na caminhada da vida algumas palavras, mas eu acredito que a gente precisa ser confrontado com verdades para sermos transformados dia após dia. E a nossa proposta aqui, a minha proposta nesse canal é que a gente possa crescer, que a gente possa se desenvolver em Deus, uns com os outros,
a gente possa ter trocas e com isso a gente possa evitar plantios errados, né? Nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. E esse aprendizado diz respeito a colher o que se planta. Quando a gente planta nesse ambiente giló, a gente vai colher giló, gente. Não adianta. E o giló, ele é bem amargo, né? É bem amargo. Mas quando a gente planta uma planta uma árvore frutífera que dá um fruto bem docinho, vamos pensar aí numa uva bem docinha. Tem uva que é azeda até, né? Mas vamos pensar numa uva bem docinha. A gente vai colher uva docinha. Que a gente realmente pense no que a gente vai plantar. Se a gente vai plantar giló, que a gente se prepare para a colheita do fruto amargo, né? Porque ela vem. Na hora certa vai vir o fruto do que nós plantamos, né? Se em algum momento nós plantamos amargura, nós vamos colher. Mas se nós estamos plantando doçura, nós estamos plantando uva doce, se prepare porque a colheita vem da uva doce. Amém? Então vamos ver direitinho o que a gente vai estar plantando. Porque aquilo que a gente plantar, isso a gente vai colher. É versículo bíblico, né? E a gente sabe que é assim que acontece. Não deixe de plantar o que é bom, o que é saudável e o que é saboroso, para que você venha colher no tempo certo. E outro aprendizado que eu quero compartilhar diz respeito a perceber as estações. Isso se torna tão importante na nossa vida, na verdade, porque quando eu sei em que tempo eu estou vivendo, isso me favorece, porque eu vou saber como me posicionar. E ao mesmo tempo, se eu não estou percebendo o momento que eu estou vivendo, eu fico perdido. Eu não sei como me posicionar naquele momento. E quando a gente vive nesse ambiente de natureza, a gente sabe quando é tempo de plantar e quando é tempo de colher. Olha, aquela leira já está no tempo da colheita. Eu percebo, eu tenho essa percepção quando eu estou vivendo esse ambiente, né? Olha, o cajueiro, a gente está aqui debaixo de um cajueiro. Olha, o cajueiro já está com os frutos maduros, né? Já está chegando a hora da colheita. Vamos trazer as bacias para fazer a colheita dos cajus. Então funciona dessa forma. Olha, tá vindo chuva, né? Eu vou preparar a minha terra para a chuva, porque ela vai vir e vai ter colheita, né? Daqui a alguns meses. Então eu preciso discernir, ter essa clareza da estação que eu estou vivendo. E a pergunta agora para você é essa: se você está tendo essa percepção, essa clareza da estação que você está vivendo. Se é estação de plantio, se é estação de regar, se é estação de observar se tem predadores na sua plantação para ir retirando, se é estação de se precaver e colocar canela na sua plantação para proteger dos predadores, se é estação de colheita, na qual você realmente vai estar ali preparando as bacias. Eu preciso discernir para o quê? Para eu me posicionar corretamente na minha vida e seguir a vida abundante que Cristo prometeu para as nossas vidas. E Ele prometeu também o Espírito Santo, que nos guiaria a toda a verdade, né? O Consolador, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está conosco aqui. Olha, o sol se abriu. Ele está conosco aqui, gente, né? Falando aos nossos corações, nos ensinando com detalhes. Então, agora é hora de conclusão, né? Se Deus te chamou
para uma obra, para uma missão, para algo na sua vida, saiba, se lembre que foi Ele que criou os céus da terra antes de você nascer. E que Ele pensou no cuidado por sua vida e por sua família. Lembrar que os nossos relacionamentos são preciosíssimos e que nós precisamos cuidar deles com muito carinho, com muito amor, para que não venham a murchar. Ao contrário, para que eles venham a florescer e dar muitos frutos. Que a gente possa lembrar do tempo de Deus, porque há tempo para tudo e há tempo para a sua colheita. Virá o seu tempo de colher também. Amém? Mesmo que com umas tâmaras você demore muito para ver os frutos, acredite, no tempo certo eles virão. E como serão doces. E ainda que você seja uma planta frágil, se lembre de plantas frágeis podem se extrair os mais cheirosos perfumes. E que não contendamos com o Criador, porque é Ele que determina a direção dos nossos galhos. Se Ele soprou, colocou sol, colocou água sobre nós, os nossos galhos vão crescer no formato que Ele determinou. E que nós possamos nos render a esse formato, porque é o melhor, porque Ele é o Criador e Ele sabe muito bem. Saibamos bem também o que vamos plantar, porque aquilo que nós plantarmos, é isso que colheremos. Então vamos observar bem as sementes que estamos lançando, com muito cuidado e com muito zelo, para colher o que nós desejamos. Você vai fazer isso? Que a gente não se esqueça do que tem nas nossas mãos, de quais sementes que existem nas nossas mãos. Porque essas sementes vão determinar o nosso futuro. E se eu e você queremos um futuro doce, como a uva doce, que nós possamos plantar a uva doce. E lembrar também que há estações e que a gente precisa se posicionar conforme a nossa estação. Amém? Foi um prazer estar com vocês e eu quero aproveitar e agradecer a Deus pela sua vida. Eu oro por você, eu peço a Deus para que traga fortalecimento, direção, pela sua história, pela sua família, que você esteja sempre firmado em Deus e viva os propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Quero te encorajar a se inscrever no canal, curtir, compartilhar, enviar para outras pessoas, para que esse canal possa ser instrumento de Deus em mais e mais vidas. Amém? Você faz isso. Sempre precioso estar com você. Você é presente de Deus na minha vida. Deus te usa também para mim. Viu? Eu quero que você saiba disso, porque quando eu falo, Deus também ministra aqui. É uma faca de dois gumes, que ministra aí e ministra aqui. Quero deixar um grande abraço. E até a próxima, se Deus quiser. Queria fazer um making off. Gente, um pouquinho aqui, ó, de onde eu tava. A gente não pode se descuidar nem um pouquinho, ó, pra isso. Agora eu vou trazer vocês aqui para vocês verem um pouquinho, que eu sei que tem gente que nunca veio pra chácara, pra lugares assim. E aí eu pensei em você. Ó, vou mostrar aqui o pé de maracujá. É assim que o pé de maracujá dá, né? Se você esperava uma árvore, não é o caso. Aqui já temos maracujás dando, tá vendo? Aqui temos o pé de abacaxi. Vem um pendão e aí nasce o abacaxi aqui em cima. Isso é o que nós chamamos de leira. Aqui tem hortelã. Aqui hortelã grosso, tá vendo? Esse aqui já é um pé de romã, tá vendo? É o pé de fruta-pão aqui. Ele vai crescer e vai dar aquelas frutas grandes. Aqui já é pé de bananeira. Aqui é o pé de mamão, gente. Tirando os galhos aqui pra ele ficar bonito e ficar feliz. Quiabo, gente.
Quem já viu o quiabo dando? Agora eu vou mostrar os maxiches que estão aqui do lado, gente. Olha só, é uma rasteira, tá vendo? Uma planta rasteira que dá maxixe. Hora do lanche, que a gente vai pegar a estrada. Chegando ao fim aqui do nosso passeio na roça. Seja um dia lindo e leve e feliz. Beijo.